Boa tarde, todo mundo. Toda vez que penso sobre o futuro, o avanço das tecnologias, eu fico com sentimentos contraditórios, assim. De um lado, me dá uma sensação boa de pensar sobre o potencial de conexão entre as pessoas, sobre a possibilidade de melhora na qualidade de vida. Mas, de outro, eu fico bastante preocupada com uma lógica de pensamento único, com uma lógica de controle e com que tipo de sociedade a gente cria com tudo isso que a gente passa a ter à disposição. O Kevin Kelly, fundador de uma das maiores revistas de tecnologia aí do mundo, há uns 10 anos atrás, já dizia que a tecnologia é ao mesmo tempo ingênua e a tecnologia é ao mesmo tempo egoísta. Que as tecnologias não são boas ou ruins, que nem as crianças, né? As crianças não são boas ou ruins, elas estão no lugar adequado ou não. E, no fundo, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa aquela velha história, né, de que o mesmo fogo que queima é o fogo que te aquece, o mesmo machado que te salva é o machado que te mata, e por aí vai. A gente pensa que as coisas não são boas ou ruins, mas isso não pode fazer com que a gente ache que as tecnologias são neutras, porque elas não são. Cada aparato desses, cada interface, cada sistema que a gente lida nas nossas vidas, elas trazem visões políticas, econômicas, sociais de quem cria. Cada um desses componentes, eles trazem comportamentos culturais. E quando a gente pensa sobre isso, isso traz uma necessidade da gente entender quem é que cria esses aparatos, quem é que cria esse sistema, quem é que cria essas ferramentas. Se a gente fosse pensar, sei lá, se o mercado brasileiro de celulares estivesse desenvolvendo aparelhos, pensando no nosso público, a partir da gente para a gente, talvez a gente tivesse aparelhos nas nossas mãos, muito mais possibilidade no mercado, de celulares com 2, 3, vários chips, por exemplo. Porque aqui as empresas, as operadoras, vendem pacote diferenciado, com preços diferenciados, se você liga para uma operadora ou se você liga para a operadora que não é a sua. Isso não é assim em todos os países. Isso faz com que isso seja uma demanda de determinados lugares e não de outros. Então, quando a gente olha para as demandas locais, os produtos eles tendem a responder de maneiras diferentes. Quando a gente pensa que um sistema que te estimula a tirar foto, ele te estimula a tirar foto quadrada ou não retangular, ou que você passa a ficar disponível no seu celular 24 horas para responder o seu chefe num aplicativo de mensagem automática, isso tudo faz com que você reaja diferente, que você passe a se portar diferente no mundo, e isso vai mudando a forma como a gente interage uns com os outros. E quando a gente passa a entender que quem determina, que quem desenha essas tecnologias tem o poder de alguma maneira, determinar o nosso comportamento e como a gente responde à sociedade, a gente começa a entender o quanto que os modelos de negócios, a arquitetura técnica e todo o design, ele acaba influenciando a nossa sociedade e tudo aquilo que a gente vem criando a partir disso. E, na verdade, quando a gente passa para pensar o que é que essas interfaces pedem da gente, a gente começa a entrar em questões profundas. Por exemplo, você já parou para pensar quem é que ganha com o discurso de ódio na internet? Quem é que ganha com a polarização de ideias em plataformas como o Facebook? Isso pode parecer perguntas simples e aleatórias, mas, no fundo, a gente vai cada vez mais entendendo que tudo isso carrega muito poder por trás. A Royal Society for Public Health, no Reino Unido, fez uma pesquisa recente que mostra como o Instagram e redes sociais, tipo Snapchat, que se baseiam em fotografia, têm tem contribuído com uma certa depressão e tristeza entre adolescentes, porque as pessoas passam a comparar a sua vida com o agregado de todas as pessoas que você conhece e tendem a achar as suas vidas piores do que aquele conjunto de gente que você segue. Você pode olhar para isso como uma coisa aleatória, como, enfim, uma questão que não é tecnológica, mas você pode olhar para isso também como uma interface que responde a um comportamento, a uma característica do comportamento humano, que é uma capacidade nossa de ficar todo o tempo se comparando com os outros e com as coisas que a gente tem à nossa frente. E se você olha por esse ângulo, você pode olhar e pensar, inclusive, que isso é, de certa forma, entre aspas, um erro de interface. Que isso é, na verdade, um diálogo com uma camada, uma característica humana, em vez de outras.
E se a gente acredita que as interfaces poderiam estimular que a gente aproveitasse o que a gente tem de melhor e não pior, a gente poderia construir as coisas de uma maneira diferente e chegar em resultados diferentes e, de repente, quem sabe, estimular outros tipos de comportamento entre as pessoas e entre a sociedade. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente entende que quem te dá as opções de escolhas determina as suas escolhas. Quem controla o menu controla as escolhas possíveis dentre as pessoas que interagem com as aplicações, com as ferramentas. E quando a gente olha para todos esses sistemas, para tudo que a gente tem à disposição, e lembra que os produtores, em sua maioria, são homens brancos em países do hemisfério norte, de boa parte de tudo que a gente consome no universo da tecnologia, a gente passa a entender por que é tão importante trabalhar pela diversidade dentro desse processo de produção das tecnologias. Porque se as pessoas carregam as suas visões de mundo, trazem aquilo tudo que elas acreditam, aquilo tudo que elas vivem, as suas culturas, as suas experiências, os seus olhares, nas suas interfaces, e essas interfaces, elas determinam os comportamentos e vão cada vez mais estimulando que a sociedade responda de uma determinada forma, a gente precisa fazer com que isso seja cada vez mais produzido por pessoas de olhares e formas diferentes, senão os poderes vão ficando cada vez mais concentrados. E, senão, a gente vai tendo cada vez mais discursos únicos e menos possibilidade de intervenção na sociedade. E aí fica a pergunta, será que as tecnologias, os aparatos, os sistemas seriam diferentes se eles estivessem sendo feitos, em sua maioria, por mulheres negras do Sul, por exemplo, em oposição a essa história dos homens negros, os homens brancos do Norte? Essas são questões que a gente se coloca muito pouco e que estão muito pouco pautadas aí dentro do nosso cenário de desenvolvimento tecnológico. E quando a gente lembra, né, que tem crescido muitos das denúncias de algoritmos racistas, de vieses dentro dos sistemas e dos softwares, e que a gente, enfim, tem um estudo da Universidade de Georgetown que mostra, do Centro de Privacidade e Tecnologia deles, que mostra que já são 120 milhões de cidadãos cadastrados em bancos de imagem acessáveis pela polícia. E esse mesmo estudo mostra que muitos desses softwares de reconhecimento facial têm deficiência, têm dificuldade em reconhecer os rostos negros. E como vários outros estudos já mostraram isso também. E quando a gente olha para isso, e a gente, enfim, tem um outro estudo do FBI também que mostra o tanto que, como você tem no sistema prisional norte-americano uma quantidade maior de negros catalogados por conta do desequilíbrio, né, do sistema prisional entre brancos e negros, e o tanto que isso pode vir a gerar de distorções. E a gente pensa que existe muito pouca gente, muito pouca pesquisa dedicada a entender como é que a gente combate esses vieses racistas dentro desses algoritmos, como é que a gente cria sistemas que possam não reproduzir o que a gente tem de pior no nosso comportamento humano. Aí me lembra o nosso grande antropólogo Emmanuel Viana, num texto ano passado, onde ele coloca isso, assim, a quem vai interessar o investimento em machine learning para tentar identificar o que a gente tem de diferente num país miscigenado como o Brasil, num país que a gente somou tantas culturas, vem de tantas etnias e que vem aí de uma pluralidade de pensamento e histórica que deveria trabalhar a nosso favor e não o contrário. A quem isso interessa? Onde isso está? E o que a gente vai construir com isso? E essas são questões que nem sempre estão colocadas. E quando a gente pensa no poder que as interfaces têm, a gente tem sempre que lembrar que, no fundo, a grande camada de poder ela está na construção, ela está no desenvolvimento, e não no uso das tecnologias. É aquela velha história, né, de que a real inovação está na API, não no app, que é a velha história de que você tem que, na verdade, entender o que está por trás e não necessariamente só a camada de uso, se de fato você quer intervir em alguma coisa, se de fato você quer mudar comportamento, se você de fato quer intervir na sociedade. E aí a gente volta para Platão e lembra que conhecimento não é conjunto de dados solto, não é informação, é capacidade de gerar pergunta, é capacidade de dar boas respostas. E a gente hoje está num momento, com o avanço das tecnologias e com a sofisticação dos sistemas, que cada vez mais o que a gente precisa é de boa pergunta, é de questionamento, é de espírito crítico, é de análise de contexto. Porque está cada vez mais fácil entender como a gente chega em determinadas respostas. Está cada vez mais fácil achar as soluções e os dados. Mas a questão é,
Quem é que escolhe esses dados e que dados a gente quer prestar atenção e que perguntas estão por trás disso? O que de fato a gente quer entender? Então, mais importante do que qual é a linguagem de programação que você domina, no futuro passa a ser qual é a pergunta que você responde enquanto você programa. E, na verdade, a gente lembra que boa parte, na verdade, da camada da computação, ela tem dificuldade com aquilo que a gente tem mais facilidade. Então, o pensamento computacional está muito baseado numa capacidade de analisar dados em escala de uma forma muito, muito rápida, que é basicamente aquilo que a gente não consegue muito fazer, né? Mas a nossa capacidade humana de lidar com o imprevisto, de lidar com o improvável, de lidar com o não rotineiro, e de basear as nossas escolhas num conjunto super difícil de determinar, de possibilidades, é o que pode fazer com que a gente tenha relações mais harmônicas entre os homens e as máquinas. Boa parte da dificuldade de implementação dos carros autoguiados, dos veículos autônomos, entre aspas, tem a ver com a gente ter uma dificuldade de entender como é que a gente programa para esses veículos se adaptarem a contextos urbanos que são caóticos, que são difíceis de prever e que são bastante imprevisíveis. E quando a gente olha para isso e pensa, por exemplo, no componente gestual humano que está envolvido, quando a gente pensa num trânsito numa cidade grande como São Paulo, e você tenta determinar isso como comportamento, e lembra que as máquinas têm dificuldade de ler gestos, e já dizia aí um velho antropólogo de que o sistema gestual humano é um código secreto, super complexo, que ninguém descreveu, mas que todo mundo entende, e você lembra que as máquinas têm dificuldade de entender isso, aí você começa a pensar por que é difícil fazer esse cruzamento e por que é difícil achar que tudo vai ser automatizado sem que a gente entenda aquilo que é especificidade nossa, humana, enquanto comportamento, e sem que a gente entenda como é que a gente faz para otimizar esses nossos processos de gerar boas perguntas, de gerar boas ideias, para que as máquinas estejam a nosso favor e que a gente tenha uma relação harmônica entre esses dois processos. E aí, pensando nisso, que, enfim, o OLAB, essa organização que eu trabalho, fundada há 4 anos atrás, em que a gente tem trabalhado pela diversidade na produção de novas tecnologias, por acreditar que por quem são produzidas as tecnologias e para quem é uma coisa que importa e muito. A gente nasceu como parte da rede FabLab, que é uma rede de fabricação digital criada no MIT no começo dos anos 2000, e como um makerspace, um espaço de fazer. Mas, na verdade, a gente entende que a gente é muito mais uma comunidade e a gente vem trabalhando em cima de 3 pilares, que é conectar as pessoas, estimular boas ideias e gerar curiosidade. E aí a gente desenvolveu, ao longo desses anos, uma série de programas, como, por exemplo, Gambiarra Favela Tech, na favela da Maré, no Rio, onde a gente, durante 10 dias, enfim, em cada edição, numa imersão artístico-tecnológica, estimulava os participantes a irem ao lixo eletrônico, buscar elementos para que pudessem fazer instalações interativas em cima disso. E aí, conforme as pessoas iam vasculhando lixo, coletando ali aparatos, enfim, buscando elementos para criar suas instalações, as perguntas começavam a surgir. O que é um lixo? Como é que as coisas podem ser consertadas? Por que cada vez mais esses aparatos vão tendo as suas vidas úteis diminuídas? O que é uma bateria? Do que é feito? O que estão por trás de cada uma dessas coisas? Como a gente conserta? O que elas podem vir a gerar? E aí, sobre esse tipo de pergunta, sobre esse tipo de questionamento, estimulando as pessoas a criarem coisas em cima, é o que a gente vem fazendo em programas como esse. Aqui o Hugo Lima, que usa o nosso espaço lá no Rio e desenvolve, ele tem essa marca chamada Afroengenharia, onde ele faz equipamentos para o audiovisual, tipo Steadicam e outros aparatos aí que facilitam a filmagem, a partir de cano de PVC, materiais de baixo custo, pedaços impressos na impressora 3D e por aí vai. Mas a grande sacada do Hugo não foi baratear um equipamento que costuma ser caro no mercado. A grande sacada do Hugo foi entender que ele precisava fazer esses equipamentos coloridos, porque os equipamentos que estavam disponíveis no mercado são normalmente
pretos, longilíneos, fechados em capas pretas. E isso, no lugar onde ele mora, como boa parte das periferias e das favelas brasileiras, pode fazer com que você seja confundido com uma arma, pode colocar a sua vida em risco. Se a gente lembra que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil, nas periferias do Brasil, a gente entende o potencial da revolução que ideias como essa têm e o como que é difícil um fabricante estrangeiro, uma empresa de um outro contexto, entender essa demanda local e criar esse tipo de solução e dar esse tipo de possibilidade para que as pessoas criem as suas, enfim, filmem os seus vídeos, façam as suas aplicações. Outro exemplo é a Ana Carolina da Hora, que é parte da nossa equipe, que tem esse projeto chamado Computação Sem Caô, em que ela, entre o trajeto da PUC-Rio a Duque de Caxias, o lugar onde ela mora, e que dá ali umas 2 horas de ônibus e trem, ela começou a filmar tutoriais no Instagram, tutoriais na internet, para compartilhar o que ela aprendia nas aulas da ciência da computação, o que ela estuda, e começou a contar sobre algoritmo, pensamento computacional, sobre tendência, sobre futuro, e começou a atrair muita gente para perto e começou a fazer algo que é difícil para quem ensina computação, que é atrair meninas negras de periferia, que é algo que não é comum nesse tipo de espaço de ensino. Porque ela começou, enfim, por partir dela, por existir uma representatividade, isso começou a atrair um novo público e isso gerou uma série de coisas bacanas, não só para ela, mas como para todo o nosso ecossistema, que precisa que cada vez mais as pessoas de todos os universos se aproximem. Então, a gente vem trabalhando nesses processos de diversidade e muito focado em tentar entender um recorte de gênero e de raça, por entender que isso é essencial nesse momento do desenvolvimento tecnológico. E aí a gente tem trabalhado num projeto idealizado pela Silvana Bahia, que é a outra diretora do OLAB, junto comigo, em que ela tem trabalhado no Preta Lab, que é uma rede de mulheres negras na tecnologia, tentando impulsionar que esse público se aproxime e ocupe esse espaço. Se a gente lembrar que as mulheres negras são 27% da população brasileira, mas que, nas últimas eleições de 2016, 0,5% dos candidatos eleitos vinham desse grupo, eram mulheres negras. Que, nos Estados Unidos, na indústria de tecnologia, ciência e engenharia, não chega a 1% o número de empregados entre as mulheres, de mulheres negras. No Brasil, esse dado nem existe. E a gente pensa que as mulheres negras carregam os piores índices sociais do país, os piores salários, os maiores índices de desemprego, os maiores índices de violência doméstica, a gente passa a entender por que é importante estimular que essas pessoas se aproximem e tragam os seus problemas, os seus olhares, os seus contextos sociais para esse universo do desenvolvimento tecnológico. E aí, fico aqui com a pergunta final, que é, para que a gente estimule um ecossistema de inovação que, de fato, trabalhe pelo desenvolvimento do país, se a gente quer criar algo que faça sentido para todo mundo, se a gente quer construir um futuro que caibam todos, e se a gente quer um mundo mais justo, mais equilibrado, mais criativo e que faça sentido, a gente precisa começar a trazer o pensamento crítico para o centro do processo do desenvolvimento tecnológico, e isso passa por começar se questionando a quem interessa esse sistema de produção, feito da maneira como é feito hoje, privilegiando quem privilegia hoje. E aí arrisco aqui, deixo para vocês uma reflexão, que é como é que a gente faz para que todos esses aparatos, para que o avanço da inteligência artificial, para que toda essa sofisticação tecnológica dê espaço para a diversidade de pensamento que a gente tem na sociedade brasileira e trabalhe para que a gente privilegie liberdades, escolhas, processos e possibilidades para as pessoas e não o contrário. Obrigada.